Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ele é considerado um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. E é uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos aqui da cidade de Blumenau e também de toda a região do Vale, que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou o Loriberto, sou um homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, um cavanhaque mais ou menos grisalho, e eu estou vestindo uma camiseta polo na cor azul marinho. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube. Não deixe de curtir, de compartilhar e também comentar os nossos episódios. Dessa forma também o algoritmo que roda esse YouTube também faz esse conteúdo chegar a mais pessoas. Então quero convidar também para nos seguir no Facebook, no Instagram, no Spotify em áudio e vídeo e também curtir os nossos cortes lá no TikTok. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração do projeto, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Você pode acessar a Orplan Solutions nas redes sociais para maiores informações. Também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie seus doadores e doações. Lá você pode receber por Pix, por boleto, por cartão e também por depósito, de forma automatizada e economizando em torno de 80% do tempo nesse processo. Acesse doardigital.com.br e fale com o Kleber. E antes de apresentar aqui os nossos convidados, eu já quero pedir desculpas, porque a voz hoje está um pouco, digamos assim, prejudicada, abalada, em função aí de uma inflamação que eu tenho, mas mesmo assim a gente vai fazer um episódio muito especial, muito bacana, porque a gente quer conhecer um pouco mais do projeto Cultura no Bairro, que é de Indaial, e para isso eu estou recebendo aqui a Ana Paula Darolt e também o Jorge Luiz Henrique Costa Vitorino. Darolt eu falei certinho, Falou né? certinho. Então tá bom, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Posso Pode. me apresentar? Então, eu sou a professora Ana Paula, sou uma mulher branca, de cabelos ruivos até o ombro. Estou vestindo uma blusa sem mangas azul marinho. Legal. Olá, eu sou o Jorge. Minha autodescrição é que eu sou um homem branco, tenho cabelos escuros, tenho uma barba rala, estou usando uma camisa preta com o logo da Cultura no Bairro, que é um logo verde com laranja, escrito Projeto Cultura no Bairro em preto. Que legal, que legal. Projeto Cultura no Bairro, Indaial, cidade de Indaial, mas a gente vai no detalhe depois onde que ele é executado, né? Sim. Desde 2017, né? E oferece aí várias opções, né? Dança, teatro e música. Exatamente. Como é que começou essa história do projeto aí? Conta pra nós. Então, o projeto, ele começou... Eu sou professora de arte, né? Dou aula em Indaial, no bairro Estrada das Areias, desde 2013. E eu sou formada, minha primeira formação é em artes visuais, mas eu sempre gostei muito de trazer para dentro das minhas aulas um pouco das outras linguagens artísticas, né? Sempre gostei muito de dança, de música, de teatro, e de uma certa forma eu fazia pequenos projetos dentro da própria escola que eu trabalhava, dentro da disciplina, para abordar essas linguagens artísticas. Aí eu criei mostras culturais nas escolas que eu trabalhei e tudo mais. E isso foi observado, né, por uma gestora na época que estava à frente da escola. E a gente elaborou um pequeno projeto, né, encaminhou para a coordenadoria regional, é de uma escola estadual, na intenção de que
talvez essas atividades acontecessem de forma extracurricular dentro da escola, né? Porque a grande problemática das artes, né, dentro do componente curricular na escola é que você está lidando com uma turma inteira, com 30 vezes alunos, e tem aqueles que vão amar fazer aquilo, e a gente sabe que a arte é meio assim, né? Ou você ama, ou você odeia, enfim. E aí você vai sempre ter aqueles alunos que não se identificam com aquilo, né? E a ideia seria trabalhar de uma maneira extracurricular, proporcionando uma outra atividade, né, na escola, para aqueles alunos que realmente gostavam daquilo, de fazer teatro, de fazer dança e tudo mais. Mas esse projeto ele acabou ficando engavetado, né? E eu acabei começando a montar grupos de dança, grupos de teatro na escola de maneira mais voluntária, assim, né? Os alunos ajudavam ali com os custos, a gente mesmo sempre fez os figurinos, tudo mais, e se formou ali os primeiros grupinhos ainda em 2016. E aí, em 2017, a nossa consultora, que trabalhava na época na coordenadoria regional, ela saiu, né, se aposentou, e ela começou a trabalhar com essa questão da produção de projetos culturais. E ela tinha esse projetinho lá, que ela já tinha conhecimento, sabia do meu trabalho, e entrou em contato com a gente na escola para a gente tentar criar um projeto cultural pela Lei Rouanet, que na época eu não fazia ideia direito do que se tratava, né? Aí ela disse, coloca tudo que tu sempre sonhou em fazer, bota aqui. Eu pensei, não, nunca que isso vai acontecer, né? Jamais. Certo. E realmente fizemos o projeto, colocamos um orçamento lá, com tudo que tinha direito, figurino, cortina para teatro, enfim, sapatilhas para as meninas da dança. E ele foi aprovado pelo Ministério da Cultura na época, e logo no primeiro ano a gente conseguiu uma boa captação de algumas empresas locais, né? E desde 2017, então, ele acontece nesse mesmo bairro ali, cada vez vem crescendo mais, a gente vai formando mais parcerias, com essas aulas, que são aulas de dança, de música e de teatro ali na comunidade. Que legal, que legal. E começou com quantos alunos atendidos na época? Acho que no primeiro ano já tinham 60 alunos. Teve uma procura bem grande, justamente porque o bairro era bem carente de oferta desse tipo de atividade, né? Então tinha lá o pessoal que jogava futebol, tinha o pessoal da zumba e tal, mas coisas voltadas para a área cultural mesmo, artística, não tinha. E como a escola que eu trabalho é uma escola pública, muitos desses alunos dessa comunidade, eles não teriam condições de estarem pagando um curso particular, num estúdio, num grupo particular, ou mesmo de estar participando do que é ofertado pelo município no centro da cidade, porque daí demanda também do tempo dos pais estarem levando e tudo mais. Então, isso tudo acabou implicando para que fosse uma comunidade com pouca oferta desse tipo de coisa. Então, quando a gente começou, muitos alunos vieram se inscrever. A gente até tinha colocado no primeiro projeto 20 alunos de dança e tal. E aí vinha mais um e queria entrar e a gente, não, beleza, vamos. Quando eu vi, eu estava com mais de 60 alunos ali, porque o nosso objetivo era realmente abranger o máximo possível de alunos, né? E daí um começava, daí o amigo queria também, e aí os meninos começaram a ver que eles também podiam fazer dança, sabe? A gente começou também a desmistificar algumas ideias do que é a dança, que a dança não é só o balé, que não é só a menina que pode fazer. E, enfim, fomos formando parcerias com professores de música. Num primeiro momento, eu trabalhei com os grupos de teatro também, que eu gosto bastante. Hoje a gente já tem uma professora com a formação em teatro, que compõe a equipe técnica, né? Então, começou ali com mais ou menos 60 alunos. Atualmente, esse ano, nós terminamos o ano ali com mais ou menos 100 alunos, nas 3 linguagens artísticas, né? Só que esse número, ele varia muito ao longo do ano, porque alguns alunos vêm, outros vão, né? Alguns não se identificam, outros vão embora para outra cidade. Daí, assim, conforme vão abrindo vagas, a gente
vai autorizando que novos alunos entram. Então, quando não tem vaga no início do ano, a gente deixa numa lista de espera e assim que possível a gente chama, porque a nossa intenção é justamente abranger o máximo possível dos alunos da comunidade. E o aluno que começa com dança, ele vai fazendo o ciclo Não nas necessariamente. Ele pode se inscrever em mais de um curso. A gente até indica que eles, né, quem gosta de dança também faça teatro para desenvolver a expressão corporal, enfim, quem faça música também faça dança para trabalhar essa questão rítmica e tudo mais, mas eles podem escolher um segmento. Geralmente eles acabam escolhendo um que eles se identificam mais e nos próximos anos eles seguem fazendo naquele curso. E caso, né, eles não tenham interesse em fazer outro, né, mais de um curso, nós sempre incentivamos que eles compreendam as outras linguagens também. Então, levamos para apresentações de outras linguagens, para ter essa conversa, né, nas linguagens artísticas, para ter uma formação mais completa. Eu sempre falo muito para os meus alunos que é importante a formação de plateia também na comunidade, né? A gente não só estar no palco, mas aprender a ser plateia também. Então, a gente desenvolve toda essa parte do respeito dos alunos com o trabalho dos outros, da responsabilidade, né? Então, quando a gente faz nosso espetáculo, que nós vamos falar depois, ali no final do ano, os alunos mesmo, eles têm que se organizar, eles têm que saber a hora de entrar, a hora de sair, o que eles têm que guardar, Então, tudo isso é um trabalho que acontece mutuamente ali com as aulas, né? Essa questão da plateia me chama a atenção, assim, porque é difícil, né? Bastante. Bastante. Assim, a a gente gente faz uma observa, educação nos pais também, assim, sabe? Justo, porque, nossa, eu fico, assim, impressionado em lugares que a gente vai acompanhar alguma apresentação, a falta de consideração, para não dizer falta de respeito, né? Ou coisa, ainda alguma expressão mais pesada, né? Com quem está lá na frente se apresentando, né? Foi uma coisa que a gente focou muito nesse espetáculo, no último que a gente fez, assim, para os pais, porque alguns são pais das crianças pequenas e tal, e eles têm interesse, claro, em ver o seu filho, né? Mas em manter a presença no espetáculo até o final, para respeitar aquela última apresentação daquele último aluno que também ensaiou o ano inteiro, que também se dedicou, que também quer ser visto, né? Então, é um trabalho de formação de plateia também. Eu levo as meninas para os festivais, né? A gente tem muita conversa sobre essa questão do respeito com os outros grupos, né? Porque nesse mundo, assim, da dança mesmo, existe uma grande rivalidade que acabou sendo incutida ali, né? Que a gente tem que competir sempre com o outro. Então, como trabalhar isso com os pequenos também, sabe? É algo bem importante. E é bem complicado essa questão da competição. Por exemplo, no violão, né? Atualmente eu estou com aulas de violão no projeto. E a criança, ela, né, começa ali do zero e ela acha que logo já está tocando alguma coisa, mas demora, tem um processo. E ela vê o coleguinha tocando, né, um pouquinho mais antecipado do que ela, alguma coisa. E ela começa a se frustrar. E aí tu tem que, né, mostrar para ela que não é uma competição de quem está indo mais rápido, mas cada um tem o seu processo, eles necessitam, né, aproveitar esse processo, esse momento deles. E os pais, eu vejo que eles são bem participativos. Sim. Né? Na formação de plateia, nós montamos geralmente apresentações anteriores, né, para já trazer essa ideia de como se comportar, né, ali no espetáculo e também como apreciar, né? Que é uma outra questão, é como se aprecia a arte, né? Que não é só estar lá sentado, né? A questão estética do indivíduo, de sentir aquilo, né? Como o indivíduo ele vai estar naquele espaço, vai sentir, como ele vai compreender aquela, como o Walter Benjamin fala, a aura, né, da obra de arte. Né? Então, acho interessante quando os pais participam e aí a gente consegue fazer esse trabalho, né, ao longo do ano. É demorado. Até quando eu comecei com a dança, eu trouxe novas propostas de dança, novas modalidades de dança. Eu trouxe para eles a dança contemporânea, a dança criativa, a dança popular. E porque assim, se você
não... Ana, desculpa, mas para mim tudo é dança, tá? Sim, e é. Mas eu vou pedir para tu explicar um pouquinho cada uma depois, tá? Sim, mas é justamente nisso, porque às vezes, para quem não tem um conhecimento específico naquela área, se tem a ideia, quando você fala numa bailarina, Eu sou você curioso, tá? imagina, Então você imagina a bailarina com a Sim, sapatilha, sim, né, o sim, tutu sim. e o coque, e às vezes o perfil dos nossos alunos, ele não é um perfil para aquilo, para aquele tipo. Então, ainda mais numa comunidade, né, relativamente carente, assim, que a gente trabalha. Então, eu fui trazendo, porque se você deixar os alunos escolherem o que eles querem, eles vão querer aprender a tocar lá no violão, talvez. Ainda os nossos, eles ainda procuram muito a questão da música caipira, da música sertaneja e tal. Da maneira também. Mas vai ficar só naquilo. A dança vai ficar só, talvez, na dança urbana, que é o que eles gostam de ver, né? Então, cabe a nós, enquanto educadores e professores de arte, ali a estar apresentando outras possibilidades para esses alunos também, que às vezes eles se identificam muito, né? Então, eu tenho alunos, assim, que nunca se imaginaram dançando num palco e que até hoje eles vêm falar comigo, ai, prof, que saudade, não sei o quê, porque em algum momento a gente abriu um espaço em que cabia aquele aluno daquele jeito que ele era, com aquelas características físicas, com aquele gosto, com aquela forma de se mover, estando num palco com uma luz sobre ele, sabe? Então acho que esse é o diferencial do nosso projeto, sabe? Porque se eu quero ter um grupo de dança de excelência técnica, não é por aí. Não é num projeto cultural comunitário que eu vou chegar lá. O meu foco é justamente naquele que talvez nunca ia estar lá naquele palco se não fosse por ali. Aquele primeiro contato, aquele primeiro momento. Isso. Eu queria voltar na plateia. Recentemente a gente acompanhou uma apresentação de uma creche, escola, e chamou a atenção que na apresentação inicial, no protocolo inicial, a pessoa fez menção do seguinte: plateia, nós temos aqui crianças, muitos não foram desfraldados ainda, né? Então, assim, eles não são profissionais. Sim, exatamente. Então, entendam os momentos, entendam, né? Deixou isso claro, para não ter aquele momento de ridicularizar, de fazer comentários que não caberiam, ou de ficar triste porque na hora a criança Não ficou saiu do envergonhada, jeito, olhou para o lado, olhou para trás, se retraiu. Mas é uma construção também. Construção né? da maturidade daquele Mas eu aluno achei também. legal, porque assim, já pôs a regra. Sim, Ó, público é o seguinte, ó, sim. né? Porque a gente já se frustrou muito com alunas, por exemplo, eu tenho um grupo que são de alunas maiores, né? Então, geralmente, elas acabavam ficando pro final dos festivais. Porque, né? Tu coloca os pequenininhos dançarem primeiro e tudo mais. E a gente já dançou em festival que estava lotado e quando elas chegou na vez delas, não tinha quase mais ninguém para assistir. E a pessoa que vai lá, que saiu da sua cidade, que ensaiou tanto, tá, ela também quer ser vista, ela também quer ser apreciada como ela apreciou os outros, sabe? Então tem toda esse trabalho, assim, né? E é legal, assim, que a gente trabalha desde os pequenininhos mesmo, a gente tem alunos ali de 4 anos já, e a gente vai acompanhando esse crescimento deles enquanto artistas, né? Eles começam apresentando ali, eu chamo às vezes os pais para acompanhar os ensaios, para eles terem esse momento de apresentar para o pai, para a mãe e tal. Aí depois, quando eles vão para o palco, eles já estão um pouquinho mais desinibidos, daí tem aquele primeiro momento na comunidade, aí um outro momento num festival, eles vão, mas eles não vão competindo, eles vão só para sentir aquilo lá. Aí um outro, quando eles estão mais maduros, eles vão para um festival competindo, eles vão viajar, eles vão... Então, vai criando também uma maturidade do aluno de ser um artista, né? Ou de apreciar a arte, de estar lá enquanto plateia também, sabe? Eles vão aprendendo também a ser mais críticos. Eu já vejo que as minhas meninas, assim, que começaram comigo e que estão há muito tempo comigo, agora a gente vai num festival, elas já olham para uma coreografia com outros olhos, assim, sabe? De observar, prof, mas a música parece que não combinou com a proposta, tá? Ela já tem esse olhar,
sabe? Isso é uma construção, né? É uma construção, então a gente tem que respeitar também o tempo de cada aluno, né? Os alunos do George entraram esse ano sem saber segurar um violão, né? Então, aquele momento deles estarem no espetáculo do final do ano tocando uma música inteira, mesmo que seja só com 2 acordes, foi vitória, muito, né? foi uma vitória. Então, vitória. é aquilo daquele público que está ali. A gente fez essa fala também no início do espetáculo, né? Esses alunos são alunos que nunca pisaram num palco, que não sabiam segurar um violão. Então, vamos valorizar aquilo que eles vão apresentar aqui para nós hoje. Então, a gente vê que esse incentivo dos pais em casa também é muito importante. Que aqueles alunos que estão lá só porque o pai quis que fosse fazer uma atividade, mas que não de fato acompanhou ou não incentivou em casa para que ele pegasse todo dia o violão, ensaiasse um pouquinho, eles vão saindo. Porque daí não dá certo, sabe? O curso de violão, ele começou com 40, né? Era para ser 25 vagas, deixei 40, né? Lotado, dividi dias, arrumei os violões, né? Distribuí os violões, mas aí, como eles não ensaiavam, aí tem que cobrar também, né? Não ensaiavam, faltavam, aí eles começaram a sair, né? Terminei com 12 alunos. 10 ou 12, uma coisa assim. Então, sai bastante aluno justamente por conta dessa que às vezes é imposto pelo pai, né? Às vezes não, você começou, você vai até o final, né? E aí os pais não estão lá pra, tá com dificuldade, mas vamos ver aqui, vamos treinar juntos, né? E também tem a questão assim, quando o aluno entra no começo do ano, de uma certa forma ele tira a vaga de um outro aluno, né? Então também tem essa questão de quando ele sai, poxa, mas agora já tá tarde pra gente colocar outro aluno que teria que ser desde o começo. Então, por isso a gente também faz uma fala bem no início do ano com os pais, com os alunos, para que eles, né, logo no início, assim, eles percebam se eles gostaram, se eles não gostaram, tudo bem, eles não são obrigados a continuar, mas que eles tenham essa responsabilidade, né, de assumir aquela vaga também, sabendo que talvez tinha outra pessoa que queria, mas que os alunos, eles ganham os violões. No primeiro projeto, ali em 2017, que a gente fez, a gente comprou 20 violões. 20 violões bons, que não são coisa barata. Já podiam levar para casa. Eles levam para casa para ensaiar. Então, essa é uma questão que eu queria até relatar de um outro episódio que a gente gravou com o Gustavo da Fábrica de Gaiteiros, né? Que é um projeto aqui em Blumenau, que é o Renato Borghetti que idealizou, né? E eles ganham também a gaita para levar para casa para ensaiar. E assim, os que de fato têm o interesse em continuar, eles vêm na próxima, errou na aula, na aula lá, não conseguiu fazer aquela virada, vai para casa, vai ensaiar, vai treinar e quando volta na próxima ele consegue superar aquilo. E essa é uma questão que eu queria perguntar, Justo, mas já respondeu que, né, eles têm esse acesso, né? Porque muitas vezes, se ele depende, né, de só na outra aula ter contato de novo com o instrumento, é muito tempo, né? Já ali no meio já entrou rede social, já entrou joguinho, já entrou outras coisas. Até porque também, como o nosso objetivo é atender o maior número de pessoas, a gente acaba fazendo uma aula por semana com cada grupo, né? Por exemplo, tem 3 horas de violão. Ele poderia fazer 1 hora na segunda-feira, 1 hora na quarta, 1 hora na sexta-feira, com a mesma turminha, né? Ele sabe que o resultado ia ser melhor lá no final do ano daquela turma, mas ele sabe que vai atingir menos crianças, menos pessoas. Então, na dança também, eu poderia... são... Agora, não sei se são 5 ou 6 horas ou 4. Enfim, acho que são 4 horas práticas de aula de dança. Eu poderia pegar um grupo de dança com 20 alunos e fazer 4 horas por semana. Talvez eu teria uma excelência lá no meu resultado, né? Só que... Na comunidade, o objetivo é você abraçar o máximo possível de crianças, de alunos, para que tenham aquela oportunidade, né? Então, a gente acaba fazendo aulas de menos tempo durante a semana, daí é 1 vez por semana, e a gente só vai se encontrar de novo na próxima semana, né? E aí, os alunos que têm instrumento próprio, eles podem trazer o instrumento próprio, mas os que não têm, daí eles recebem o instrumento que a gente conseguiu comprar no primeiro ano.
E a relação dos pais, assim, eu vou focar mais na parte da música, né? Antes você mencionou, assim, que aquele aluno percebe que o do lado, às vezes, está um pouco mais adiantado, né? E tem, por parte dos pais, também uma pressão, assim, meu filho não... Vamos, filho, vai, começa a tocar... Eu vou explicar o contexto, tá? Que nós tivemos uma outra conversa com o pessoal do esporte. E esporte é aquela coisa, assim, às vezes é o sonho do pai, da mãe, que queria estar fazendo aquilo lá e não teve oportunidade, então quer que o Violão também. filho, né? E aí acontece às vezes, o filho não tá nem aí para aquela modalidade, né? E o pai fica lá insistindo, te esforça, né? No caso específico ali era o judô, né? Desculpa, o karatê. Levanta a guarda, faz o movimento tal, tal. O pai cobrando, mas o filho não estava muito aí, não era Sim. o momento dele ali, entendeu? Então, assim, a pergunta é, na música, ou talvez em outra dança ou mesmo teatro, isso também acontece? Acontece, mas aí tem também a preparação, né, que nós preparamos os pais para isso, né? Ao longo do ano nós vamos instruindo os pais a não pressionarem tanto as crianças, né? Porque quando tu pressiona uma criança, ela pode até gostar, mas tu pressiona muito a criança e ela não tá vendo que tá tendo resultado, ela desiste, ela para, ela não quer mais fazer. Isso a gente vê na escola. Eu sou professor de filosofia, né? Passo um texto, vou lá. O aluno não consegue escrever, não consegue. Se eu ficar pressionando, pressionando, pressionando e não buscar outras metodologias ou outras formas para ele construir aquilo, ele não vai, ele desiste. Aí ele não faz, não quer participar, né? Se isola. Pega um ranço depois, né? Sim. Bem Aí é o ódio, né? Sim. Tem aluno que gosta da aula, mas quando volta pra aula fala, eu odeio violão, professor. Por quê? Eu não consigo. Não, mas tu tem o teu tempo, tu tá fazendo certinho, calma. Não, mas lá em casa falam que eu tenho que fazer mais rápido, tenho que fazer mais assim, né? Aí tem que fazer o quê? Conversar com os pais, falar que cada criança tem o seu tempo, tem que falar como os pais podem ajudar em casa também, como o próprio pai pegar o violão ali, né, para tentar aprender junto com o filho, ajuda muito, né? Tem um músico, um violinista japonês, o Suzuki. Ele criou um método chamado método Suzuki, no qual ele trabalha da seguinte forma: o professor, ele tem um conhecimento do instrumento, da música, né? Sabe as metodologias, sabe o percurso. Só que o professor, ele não pode só pegar o aluno e falar, tu vai fazer isso, isso, isso. Ele tem que pegar o pai também, a família, e falar, não, vocês vão fazer isso, isso, isso também, porque é um conjunto, né? Que ele chama que é uma pirâmide, né? Tem a base ali, o professor com a técnica, né? Da música. Aí tem, num canto, o aluno, que vai aprender. No outro canto, a família, que vai dar o suporte também para esse aluno aprender, né? Então, na música tem que fazer esse trabalho, né? Conversar com os pais, tanto que no início do curso tem uma reunião primeiro para conversar com os pais, né? Para conscientizá-los disso, para que eles não fiquem cobrando tanto a criança, né? Para que a criança não desista. Porque a maioria lá nunca pegou um violão antes, né? Ou tem um violão que é do vô, do pai, que também nunca pegou, né? Mas está lá de enfeite e vai lá para pegar, né? E aí, então, como ele não tem esse contato tão... Sim. E a música em si, ela é muito técnica, né? Ela é muito exata, ela é matemática. Então, às vezes você gosta. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de música, mas eu ainda não aprendi a tocar um instrumento, porque não é a minha A habilidade. pressão da família tá grande, não? Então, é feio, é feio. Poderia aprender, é aquela coisa, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Mas o primeiro passo para se aprender música é você ouvir, né? Você criar essa compreensão sonora. Em outro projeto, trabalhei com musicalização com crianças, né? E a ideia era justamente trazer essa inicialização, né, da música,
essa compreensão sonora. E no violão eu faço isso primeiro, porque não adianta eu chegar ali, desenhar uma partitura para eles e falar, leia. Não significa nada. Se eles não têm uma construção ali dessa compreensão sonora para ir compreendendo aos poucos, ali que tem um tempo, que tem, né, que tem um compasso, tem a melodia, enfim, o ritmo. E se ele não vai compreendendo isso com o tempo, só jogar a partitura não funciona. Rubem Alves, ele disse, se eu fosse ensinar música para alguém, primeiro eu faria escutar, né, a variedade de músicas que existem, a variedade de instrumentos. Depois eu mostraria os instrumentos, faria com que a criança brincasse, deixaria ela fazer a música dela, e aí depois eu iria apresentando a escrita, né? Nós primeiros aprendemos a falar, né? Sim. E depois a escrever. E a que ler. começa a partir do ouvir, né? Exatamente. Sim. E eu acho que cabe outra observação também, que a gente está com uma geração muito imediatista. E o que isso reflete muito assim nas nossas oficinas, Sim. porque eles se frustram muito fácil. E aí quando eles se frustram, eles desistem, sabe? Então a gente tem todo esse trabalho de conversar com o aluno, a gente acaba deixando de ser só professor. Eu costumo dizer que o meu trabalho em sala de aula mudou muito depois que eu fui trabalhar com projetos culturais. Porque eu comecei a ter que lidar com o aluno de uma outra forma também, com outro olhar também. Virar amiga do aluno, compreender, entender aquele contexto em que ele vive, que às vezes não é um contexto fácil, né? A comunidade que a gente trabalha, a gente sabe que lida com várias situações, assim, às vezes a criança, aquilo ali é o momento para ela, é o ponto, assim, para que ela esperou a semana inteira por aquilo, para fugir de alguma coisa, né? De algo que está acontecendo em casa, enfim. Então, a gente faz todo esse trabalho, além do pedagógico também, de lidar com aquela criança, com os sentimentos dela, com as frustrações dela, com não, vamos insistir, o que tu não tá, por que tu não tá se sentindo bem? O que aconteceu na aula e tudo mais? Então é todo um trabalho para além da arte em si, da linguagem artística em si, sabe? É todo um processo, né? E desculpa te interromper de novo, mas além de tudo, a gente também lida com a pressão do resultado. Não só dos pais, mas de nós mesmos, porque a gente quer chegar no final do ano e apresentar alguma coisa, e também do que um projeto precisa. A gente precisa chegar no final do ano e fazer o nosso espetáculo. A gente tem que apresentar que aquilo que nós estamos fazendo tem um porquê e é benéfico, né? E aí a gente entra num conflito ali do processo e do resultado, né? A gente sabe a importância do processo, mas a gente também se preocupa com o resultado, né? Tem tudo isso. Eu ia trazer um exemplo nessa questão de frustração. É que um aluno uma vez chegou e falou, professor, eu vi no TikTok ali o professor de violão falando, aprenda violão em 2 horas. Em 2 horas você sai tocando violão. Mas é impossível, não tem como. Por quê? Primeiro, é uma criança, ela não tem força nas mãos. Tem que fazer todo esse trabalho, né? A compreensão musical também. E em 2 horas tu não... É uma coisa muito complexa para aprender em 2 horas, sair tocando em 2 horas. Então a criança vê aquilo e se frustra. Como assim? Eu passei 1 hora ontem e não aprendi. E daí ela nunca mais pega o violão na mão. Né? Como ela não conseguiu, ela não... Mas é bem o que tu fala, assim, a questão do imediatismo, né? E tem sobrinhos agora, já estão mais crescidos, mas é aquela coisa assim, se não deu certo na primeira vez, então não quero mais. Daí eu vou tentar outra coisa, e daí também não vai dar certo, e eu vou mudando, e eu não vou me especializar em nada, eu não vou me aprofundar em nada. E não entendem, né? De que isso é uma coisa assim que muitas das coisas é repetição. Sim. Né? Violão. Eu tenho que fazer, né, aquele acorde todo dia. Tem que repetir isso, senão também não vai, né? Se eu faço uma vez, não deu certo, primeiro que eu nem sabia fazer. Tentei, não deu certo, então não vai funcionar. Na dança a mesma coisa. Sim. Se não tiver repetição,
Não vai funcionar. A excelência, né? Como diz É, Aristóteles. Aristóteles diz que para o indivíduo chegar a se realizar em alguma coisa, ele precisa primeiro construir a causalidade, compreender que é causa e efeito, ou seja, uma ação vai levar a outra ação. E nesse processo todo, o indivíduo tem que repetir. Porque se ele faz ali, não deu certo e para, nunca vai dar certo. Então ele tem que repetir para conseguir se desenvolver ali, né? A primeira vez que eu li um texto de filosofia, por exemplo, eu não entendi nada. Lufas. Me senti a pessoa mais idiota. Fui lendo e compreendendo. Né? Eu leio um parágrafo, lá eu falo para meus alunos, leio um parágrafo ali, demoro 2 horas em um parágrafo só. Né? Para compreender muito bem a estrutura. No violão é a mesma coisa. Né? Eu demorei ali, eu peguei. A questão da fuga comigo foi a mesma coisa, eu sou autodidata. Né? Ganhei o violão da minha mãe com 14 anos e é o mesmo violão que eu tenho, né? Bem cuidado, sempre cuido muito bem. E era uma fuga, porque eu venho de uma família bem pobre, né? Meu pai pegava papelão na rua, tudo mais, eu tinha que trabalhar, tudo, e aquilo era muito cansativo para mim. O violão era aquela minha fuga no qual eu me despejava ali, né? Me entregava ali, então fui aprendendo e até hoje é uma coisa que é uma paixão, né? Legal. Dá para fazer a relação com qualquer coisa, né? Sim. Aprender a andar de bicicleta. Sim, também. Ninguém vai sentar em cima e já sair andando, né? Vai ter um tombo se fizer dessa forma, né? Então tem todo uma situação, aprender a dirigir, enfim. Mas em tudo a pessoa precisa querer. Aprender a falar, aprender a escrever, pô, Sim. sim, tem que ter a parte dela da persistência, da perseverança, né? Mas a gente está bem nessa geração passando isso, né? Na geração TikTok ou no 2 vezes do WhatsApp, Sim. né? Isso refletiu bastante assim na educação, tanto em sala de aula quanto nessas oficinas, nesses trabalhos extracurriculares, assim a gente percebe bastante. A própria interação entre os alunos, sabe? Eles têm um pouco mais de dificuldade nessa ideia de grupo, em interagir um com o outro, em se tornarem amigos dentro de um mesmo grupo. Então, tá mais lento esse processo, sabe? Do que Mas é antes. legal porque vocês constroem essa identidade de coletivo também, né? E não só quem faz dança com quem faz dança, a gente faz muitas atividades que a gente junta todos eles justamente para isso, assim, para eles terem contato com aquelas outras linguagens artísticas e também para criar essa ideia de que somos um projeto, um único projeto com o mesmo intuito, né? Isso é bacana. Bom, hoje, mais ou menos, fecharam 2024 com 100 alunos. Mais ou menos isso. Que legal. Tu ias falar antes da apresentação final? Do espetáculo. Do final. espetáculo, mas então, assim, tem toda a construção antes, que são as aulas, mas eu as queria... aulas. A minha curiosidade é entrar nas danças lá, né? Que tu começou a citar. As modalidades, né? Eu sempre fui uma apaixonada por dança, mas quando eu fiz a minha primeira graduação, eu fiz em artes visuais. E aí, quando eu vim trabalhar aqui, justamente coincidiu com quando começou a aplicação do projeto, surgiu o primeiro curso de graduação de dança na FURB. Que na época eu também não sabia nem que existia uma faculdade em dança, né? Para mim você fazia cursos e tudo mais. E eu pensei, por que não, né? Na época eu era solteira, não tinha filho e iniciei mais uma graduação. E isso me trouxe um outro olhar para a dança também que eu não tinha, né? Porque quando eu entrei na graduação, eu percebia que a maioria dos meus colegas eram já professores de dança em outros espaços e eles eram voltados para alguma modalidade específica, né? Um era professor de jazz, o outro era professor de balé, o outro era de danças urbanas, enfim. E eu não sabia qual era a minha dança, né? Eu ficava me perguntando, né? Mas eu vou ser professora de dança de quê? E eu fui compreendendo que eu poderia ser professora de dança. Né? Não de uma modalidade específica. Ainda mais quando a gente trabalha no espaço da educação, a gente tem que ter esse olhar de
Porque o balé, por exemplo, as danças clássicas, por exemplo, elas são um pouco restritivas, né? Hoje em dia a gente já tem umas novas abordagens, né? Mas elas são um pouco excludentes em algumas coisas. Você precisa ter um corpo ideal, você precisa ter tais habilidades para conseguir fazer. Aí a criança que vai lá, faz um ensaio uma vez por semana, talvez ela não vai conseguir virar estrelinha, ela não vai conseguir fazer um espacate, ela não vai, né, conseguir ter aquele corpo de balé que precisaria para fazer aquela modalidade, né? Então eu trabalho com a dança com um olhar mais voltado para essa questão educacional. Então eu descobri a dança contemporânea, que é basicamente, ela não é fechada numa técnica específica. A dança contemporânea, ela vai explorar possibilidades de movimento, de movência daqueles corpos. E ela vai respeitar os corpos que estão ali presentes. Então, eu tenho no mesmo grupo uma menina baixinha, uma muito alta, uma mais gordinha, uma mais magrinha, enfim, que são de tipos físicos diferentes, que possuem jeitos diferentes, também tiveram vivências diferentes, que isso também vai moldando o nosso corpo, né? Então, eu vi na dança contemporânea uma possibilidade de abranger, de abraçar mais alunos, que se sentissem bem fazendo aquilo, né? E no começo foi aquela questão de formação de público mesmo, assim, porque era algo novo, que nem a comunidade, nem os pais, nem a própria cidade tem pouquíssimas pessoas que trabalham com essas outras vertentes da dança, essas outras modalidades da dança na região, assim. E eu fui trabalhando com as minhas alunas a dança contemporânea, e aos pouquinhos elas também foram criando um amor por aquilo, e hoje elas se consideram bailarinas de dança contemporânea que não fariam talvez em outra modalidade, né? Eu gosto bastante de trazer as danças populares também, que são basicamente as danças que são realizadas dentro de grupos específicos, culturais. Por exemplo, as danças folclóricas alemãs, que a gente tem, né, muito forte aqui, a dança italiana, ou, por exemplo, no norte, o carimbó, né, enfim, norte, nordeste, o frevo e tudo mais. Então, as danças populares, elas são bem inclusivas, justamente porque elas são feitas para serem dançadas na comunidade, dentro das festas, das festividades, né, e tudo mais. Então, por exemplo, uma dança alemã. Claro, um grupo, por exemplo, o grupo de danças alemãs da FURB, né, eu já participei também. Ele tem um propósito diferente, que é o propósito de ir para o palco, de formar bailarinos, de trazer outras, né? Agora, a dança na sua raiz, lá no meio do pessoal que vai dançar no Oktober, se todo mundo der a mão e tocar ali uma música alemã, todo mundo vai conseguir dançar, né? Aquela coisa... Só acompanha, né? Então, eu trouxe também, esse ano a gente trabalhou com a tarantela italiana, e no começo foi assim, as meninas ficaram meio assim, né? Ai, dança italiana, dança popular e tal. Hoje elas estão apaixonadas, assim, porque elas aprenderam a gostar daquilo, né? Com os pequenos também, as meninas menorzinhas, meninas não, porque nos pequenos eu tenho geralmente meninos junto também. Eu trago a dança criativa, que é uma outra proposta também, é quase que uma dança contemporânea para criança pequena, onde eu vou valorizar o movimento natural daquela criança. Né? Então eu faço brincadeiras com eles, e nisso surgem os movimentos de dança. Então, essa é a proposta que eu procuro focar mais, assim, justamente nessa ideia de abranger mais pessoas, né? De talvez aquela pessoa... E o nosso projeto, ele aceita alunos adultos também. Então, talvez aquele aluno que nunca dançou, aquela pessoa que nunca dançou, mas que gosta daquilo, ela também pode estar ali participando. Talvez né? Que não é restritivo. Exato. Teve oportunidade, né? Exatamente. Em outros momentos. Em outras opções. Que legal. A própria natureza do projeto é a inclusão, né? Então, isso. E falando em inclusão, assim, vocês têm também alunos com alguma... Temos. Esse ano a gente tem alguns autistas. Na dança eu tinha uma menina autista que já vai participar no que vem novamente. Tínhamos síndrome de Down, já tive em outros anos também.
Nos outros cursos, não sei se esse ano tivemos alguma, mas até isso foi uma coisa que a gente colocou no formulário, no próximo formulário de inscrição, para a gente garantir as cotas, tanto sociais, né, quanto para deficiências, enfim, que a gente viu nisso ali uma coisa importante, como foi importante para aqueles alunos estarem participando e estarem inclusos ali. Alunos que às vezes eram meus alunos de sala de aula, e que na sala de aula eu tinha a impressão que não produziam e que foram para dança e, nossa, se realizaram, né? Então foi muito bacana, assim, o retorno dos pais desses alunos também, que já ficam meio receosos de inscrever. Ai, mas será que eu vou inscrever o meu aluno? Será que não vão fazer com que eu acabe saindo para não atrapalhar os outros alunos? E pelo contrário, assim, foi muito rico, tanto para nós, enquanto professores, é uma nova experiência. Não vou dizer que é algo em que eu me sinto totalmente à vontade, porque eu também não fui preparada especificamente para aquilo. Mas que aquela experiência ela foi necessária também para a minha formação enquanto professora, para saber lidar com isso em próximas situações, né? E eu acho que não cabe num projeto social, cultural, qualquer tipo de exclusão, né? Então, a gente está aberto a receber alunos com diferentes características, né? E colocamos esse ano, inclusive, a gente fez questão de colocar no formulário a questão das cotas também. Isso é legal porque dá oportunidade também para uma pessoa que tem alguma deficiência dela se inserir num contexto que também muitas vezes ela acaba sendo... E se inserir de verdade, né? Porque enquanto professora na educação eu vejo assim um grande problema ainda na inclusão, né? A inclusão, ela teoricamente ela é linda, mas muitas vezes ela não é o que acontece na prática. Às vezes o aluno está só lá no meio, mas ele não está incluído, ele não está se sentindo incluído, né? Então como é que eu incluo esse meu aluno, né? Eu tive um aluno esse ano na turma dos bem pequenininhos, de 3, 4 anos, com síndrome de Down. E aí tem a apresentação, né? Como é que a gente vai fazer para ele estar... Eu dancei junto com eles, peguei ele no colo e na hora que eles foram correndo, eu corri junto com ele. Eu fiz ele voar, ele era um super-herói, eles eram super-heróis. Então, assim, como que de fato eu vou incluir aquele aluno? Como é que ele vai fazer a mesma atividade que eu estou propondo para os meus amigos? Se a mãe precisa participar da aula junto, ela vai participar, né? Dar a possibilidade para que aquele aluno realmente participe, não só esteja ali de corpo presente. Isso, né? Isso. Tem muito videozinho agora, né? A gente está gravando aqui véspera de Natal, né? Você só vai ver o vídeo, né, lá em janeiro, em 2025 já. Aliás, feliz 2025, né? Mas tem muito vídeo dessas questões que envolvem, né, a inclusão, que são sensacionais. Assim, me veio agora assim, um que tem crianças jogando basquete, é um vídeo americano, e tem um menino lá cadeirante, e aí ele não conseguia. Daí os outros meninos observaram, e daí um dia chamaram ele, e todos eles, cada um de um jeito, estava sentado em cima de alguma coisa, representando também ser cadeirante, enfim. Então, aquele menino, de repente, ele se viu, opa, que legal, agora eu posso participar junto, né? Então, os outros se colocaram, né, na mesma situação, para que aquele pudesse, então, também participar de jogos, né? Isso faz parte também. Então, quando você fala assim, pegar no colo, sair correndo com ele, é isso, né? E se ano que vem tiver alguém cadeirante no bairro que queira fazer dança, né? Então, cabe a mim, enquanto professora, arrumar um jeito para isso. Sim. Fazer com que isso aconteça. Né? Pode ser que eu não tenha, mas pode ser que... E daí, como eu posso dizer, não, você não pode participar? Não, então eu vou ter que me adaptar a essa inclusão. Não você vai se adaptar ao que a gente está propondo. Isso é muito, muito legal. E na música também não vai ser diferente, né? Porque também é uma forma de fazer essa conexão, né, de aluno com
com a arte, com a música, enfim, né? E a gente tem cada vez mais, nós enquanto professores temos visto isso também, cada vez mais laudos, Sim. né? Cada vez mais autistas, TDAH, enfim, que não é que não existiam antes. Eles estavam ali o tempo todo, só que eles não eram diagnosticados, né? Então, pensar nisso, né? E eu acho que a música, a arte em si, ela é uma forma maravilhosa para fazer que isso aconteça, né? Porque normalmente esses alunos eles vão ser apaixonados por aquilo, né? Eles vão ter uma admiração muito grande pela questão da música, pela questão o fazer teatro, o dançar do seu jeito, mas assim, né? Ele consegue se expressar, né? Através da arte, né? Então, eu acho que a arte é uma forma, uma das melhores formas de se promover a inclusão que a gente pode estar oferecendo. Eu conheci uma história de um menino, hoje já deve estar lá beirando seus 20 anos já, mas ele participou de um projeto de música. Ele autista, nível 2 de suporte, e ele foi assim, se descobriu que ele era, como chama quando o ouvido Ouvido absoluto? ouvido absoluto, tá? E Às ele vezes eles foi, desenvolvem altas habilidades em alguma coisa específica, né? e assim, mas foi por causa de um projeto, que é um projeto social, que se descobriu, né, o ouvido absoluto, e hoje ele é professor, né, tá aí, Porque às desenvolveu uma vezes, profissão, né? porque às vezes a escola ela não dá conta de Sim. incentivar aquilo que aquele aluno ele E tem perceber muitas vezes essas coisas, e né? perceber exatamente. A escola acaba tendo a sua função básica, vamos dizer assim, né? Mas aquelas coisas mais específicas são projetos que vão Exato, identificar, né? exatamente. E eu vejo assim, antes você até comentou, né, da questão do respeito. Então você acaba no projeto trabalhando muitos assuntos transversais, né, Muitos, totalmente. que vão refletir no dia a dia de sala de aula regular, Sim, né, mas vai refletir em outros aspectos da vida do aluno também. sim. É em casa, no brincar, lá no parquinho, jogar aquela bola com os amigos, né? Penso muito assim na questão do respeito, na questão do ter a empatia pelo outro, né? Sim. E não ser aquele, em vez de empurrar, aquele que dá a mão, né? Questões assim que são valores, né? Que Sim, você que às ensina vezes para ficam eles. ali subentendidos, né? São trabalhados de uma maneira mais sem perceber, e às vezes são trabalhados especificamente, né? Às vezes a gente faz coreografias específicas sobre uma temática relevante, importante socialmente, né? Culturalmente, as músicas que são escolhidas, né? Claro, tem aquela coisa de vamos trazer também o que o aluno gosta. Claro que tem, precisa ter, porque senão ele não vai se interessar. Mas também cabe ao professor fazer uma seleção de coisas que talvez ele não iria ouvir, ele não iria ver se não fosse por ali. Né? Porque senão, se a gente for trabalhar só com o que o aluno ouve em casa, ouve no TikTok, que vê no TikTok, só com a dança que elas veem ali, fica raso. Né? Então, cabe a nós apresentar, trazer novas possibilidades de música, trazer a música erudita, trazer a música popular, trazer outras coisas que no contexto, no entorno daquela criança, talvez não seria oferecido. Né? Poxa, é interessante. É interessante, mas aí é aquela coisa assim, o quão importante, né, tem uma função de um projeto social aqui específico na área da cultura, na formação do indivíduo, né? Totalmente. Deveríamos ter muito mais projetos acontecendo assim, né, com essas propostas, né? A formação do sensível desses alunos, né? Que legal. Que legal. Desejo que esse número aí, né, aumente Sim, cada com ano, né? certeza. E, bom, e aí você falou da questão, vamos agora para a apresentação, né?
que é o ponto O espetáculo. máximo Uhum. de encerramento do projeto no final do ano. Assim, Isso. Ele entra como uma contrapartida social do nosso projeto. Então, o nosso projeto, ele propõe as aulas, né? As aulas semanais dos alunos. E, claro, na medida do que a gente vai captando os recursos, a compra de materiais e tudo mais, né? Mas a gente propõe no final do ano um espetáculo para essa comunidade, como um retorno para essa comunidade, né? Então, todos os anos a gente organiza um espetáculo. Geralmente, ele reúne os alunos das 3 linguagens artísticas ali em volta de um tema que a gente escolhe todo ano qual é a temática que a gente vai trabalhar. Esse ano a gente trabalhou, ano 2024, né? A gente trabalhou com a temática do rock, então nós fizemos um espetáculo só sobre rock and roll, então trouxemos desde de danças de rock até músicas tocadas no violão de rock e tudo mais. Esse ano, especificamente, ele aconteceu na Fundação Cultural de Indaial. Antes a gente fazia sempre no espetáculo, o espetáculo final no salão da comunidade, né? Que também foi muito bacana essa experiência de trazer o espetáculo ali para a comunidade, né? Para aqueles pais. E esse ano a gente resolveu levar os pais para um espaço de arte, né? Que também é importante, porque os nossos alunos, eles também precisam ter esse lugar de palco, né? De cortinas, de som, de luz, de iluminação, e trazer essa comunidade. Primeiro a gente trouxe o espetáculo para a comunidade, para eles conhecerem e para ver o trabalho que a gente faz. Agora a gente já está, como a gente já está há 6 anos ali com o projeto, a gente já tem, assim, as famílias que são famílias parceiras, que estão todo ano participando junto. Já esperam também. Eles já conhecem o nosso espetáculo, então eles já entendem a importância de sair da sua comunidade e ir lá para prestigiar a apresentação do filho, né? Então, esse ano a gente fez 2 dias de espetáculo na Fundação Cultural de Indaial, um com o pessoal do teatro, que montou a Bela e a Fera e Pluftiu Fantasminha. E no dia seguinte a gente fez daí da dança, da música. Esse ano a gente, além do violão, a gente teve o curso de coral também, que aconteceu dentro de uma outra escola da comunidade ali. Então foram momentos bem bacanas. É para fechar assim o ano com chave de ouro, né? E daí logo depois a gente faz as rematrículas que bombam, né? Porque depois que vê, né, a apresentação... Sim, todo mundo quer fazer, né? Sim. Isso é bacana também, porque acaba sendo um estímulo. Você pode chegar aqui, né? Sim. Então já abre essa possibilidade, né? Esse ano também a gente acabou não fazendo, mas nos anos anteriores a gente já até quer ver se consegue retomar nos próximos anos. Esse ano foi mais por falta de conseguir organizar para fazer isso, mas a gente faz também a arrecadação de alimentos não perecíveis e de brinquedos nesse espetáculo, né? E daí a gente doa para a comunidade, porque pega bem ali a época do Natal e tudo mais, então também é uma outra forma de contrapartida social que a gente consegue realizar no nosso espetáculo, que gostaríamos de retomar daí a partir do ano que vem. Como é que tem sido assim a receptividade lá onde vocês estão inseridos? Ok, né? Isso já está consolidado, mas assim a comunidade no geral, assim, de Indaial. Diz de Indaial? Eu vejo que agora nós estamos sendo um pouco mais reconhecidos e conhecidos na cidade, né? Começamos com um projeto de um nicho específico ali, mas a gente precisou ir conquistando outros espaços, né? E levando, vamos apresentar lá naquela escola, né? Vamos apresentar na Fundação Cultural, vamos... Então, assim, eu vejo que a gente foi fazendo esse trabalho de formiguinha de levar o nome do projeto, né? Vamos participar do desfile de 7 de setembro, certo? Então, agora a gente já está, assim, numa fase de talvez receber convites para estar indo para uma escola, participar, a gente recebeu recentemente convite para participar de um festival em rodeio, né? Então, a gente vai criando uma rede de relacionamentos também e contamos muito com os pais para que isso aconteça também, com os próprios alunos. Esse ano a gente fez o nosso uniforme, as camisetas dos alunos, o que já criou uma identidade, a logo do projeto que a gente não tinha. Então, a gente já vem construindo uma identidade um pouquinho mais fortalecida agora na comunidade. Mas ainda tem muito, assim, ainda tem coisas, às vezes, que não chega na gente. Sabe? Eu vejo que ainda é muito a gente que tem que ir
atrás, sabe? Mas Porque algumas coisas já estão chegando. Que nem algumas o coisas já museu, começam. né? Museu da Música. Isso, já firmamos parceria com o Museu da Música de Timbó também para participar da Primavera Cultural, que tem todo ano lá. E esse ano a gente fez um sarau que levamos. Foi um momento muito bacana, porque logo no início. Não foi no início do ano, desculpa, foi em setembro. A gente levou os alunos da música para o Museu da Música de Timbó. E a gente viu os olhinhos deles brilhando, assim, porque às vezes a gente tá ali só naquele espaço da sala de aula e para eles aquilo não tá fazendo tanto sentido ainda, e a partir do momento que eles vão para um espaço de arte, de conhecimento, de histórico, enfim, aquilo passa a ter um outro valor, um outro sentido, sabe, para eles. Então foi muito bacana esse sarau que a gente fez somente com os pais dos alunos e com os próprios alunos, uma coisa um pouco mais intimista, que também preparou eles um pouquinho para o espetáculo depois, né? E já reafirmamos essa parceria para o ano que vem também. Me ocorreu agora também assim, não sei se isso está no radar, mas por exemplo, quando tem apresentação de orquestra de câmara ou coisa assim, de oportunizar eles também a olhar. É uma coisa que a gente busca muito também. A gente tem no nosso projeto um orçamento destinado para transporte. Justamente pensando nisso, que a gente não quer que essa formação artística desses alunos aconteça só pela gente, pelas nossas oficinas, mas de levar eles para outros espaços de arte para que eles vejam outras pessoas fazendo aquilo também. Só que aí a gente esbarra na captação, né? Então, muitas vezes a gente não consegue arcar com esses custos de transporte e não consegue levar esses alunos para outros lugares por conta da captação que dá no máximo para pagar os profissionais, né? Esse ano a gente recebeu mais ou menos metade do valor que nós receberíamos. Então, a gente sempre esbarra nessa parte que é mais difícil, né? E, inclusive, no próprio transporte dentro do município. Às vezes as escolas convidam para apresentar em algum lugar, né? Mas, a gente ganha transporte? Não, daí a gente não consegue arcar com isso. Aí a gente acaba dependendo dos pais, né? Só que isso me preocupa um pouco porque acaba limitando também os alunos que podem ir, né? Porque se eu estou fazendo um projeto social, cultural, em que a ideia é justamente que o aluno receba aquilo e não precise arcar com os custos, né? Quando eu coloco que para ir se apresentar em algum lugar os pais precisam levar, eu já vou limitar ali a quantidade de alunos que eu vou poder levar, né? E aí, de novo, vira sempre os mesmos que podem, que vão e tal. Então, a gente luta muito para conseguir essa captação total do nosso projeto, justamente para isso, para a gente conseguir arcar com transporte, com figurino, com alimentação, com essas outras coisas que às vezes a gente não dá conta. Só por curiosidade, né? Você citou agora a alimentação. Vocês fornecem algum lanche? Nas aulas não, porque são aulas curtas, né? De no máximo 1 hora, 2 horas, quando a gente faz ensaios mais estendidos. Mas quando faz ensaio, nós avisamos, mais estendido, nós avisamos para... Né? Para eles trazerem. E a gente faz muito assim, confraternização, cada um traz alguma coisinha. Quando a gente vai apresentar em algum lugar, geralmente, por exemplo, a gente foi apresentar na escola Ana Alves Dias, da escola ofertou o lanche para os alunos, né? Então a gente, ou por exemplo, eu participo já há muitos anos com as minhas alunas do Dança Catarina, que é um festival escolar estadual, né? Até a gente pode falar um pouquinho sobre ele também. E aí, na primeira fase, é uma fase que é mais perto do nosso município e a gente tem que se virar para ir, para pagar transporte, para pagar alimentação e tudo. E aí, quando a gente passa para a segunda fase, que geralmente é a regional, que é um pouco mais longe, aí os alunos ganham do próprio governo de Santa Catarina a alimentação. A gente esse ano participou, em 2024, participamos em Taió. E aí fomos no sábado de manhã, voltamos só no domingo para segunda de madrugada. Aí ganhamos alojamento, ganhamos o transporte, ganhamos toda a alimentação das alunas, isso. Mas em casos específicos, assim, que a gente consegue. Eu pergunto porque, claro, a situação também, o tipo de projeto é diferente, mas no esporte muitas vezes acontece de que o aluno ele vai no lanchinho do intervalo, porque normalmente é 3 horas de aula. E em muitos casos, o pessoal do projeto entendeu que tinha que se dar o lanchinho antes de iniciar a aula. Porque muitos alunos chegavam lá com fome. Sim. Né? Então, acabaram que inverteram,
né, alimentava o primeiro para deixar o aluno com força para fazer as aulas, né? Claro, Sim. é um contexto Sim. diferente, Mas não chamou a foge atenção. muito à nossa realidade também. A gente percebe, assim, na escola onde o projeto acontece, que muitos alunos só se alimentam Do que é naquele oferecido. lugar, naquela refeição no recreio. Então, eles comem muito bem ali no recreio, porque eles sabem que depois, quando eles chegarem em casa, não vai ter, sabe? Então, por isso a gente também faz muito desse movimento de, vamos fazer uma confraternização agora no final do ano, cada um traz alguma coisa, aí traz aquilo que pode e vai comer com todo mundo junto ali, porque a gente sabe que as realidades são diferentes também de muitos ali, né? Sim, muito bem. Bom, o projeto está em captação, A gente está em captação até final de janeiro, se eu não me engano. E atingimos até agora, não sei se chegamos nos 50% da captação total do projeto, acredito que não, né? O próximo já foi aprovado, o de 2025, já foi aprovado para ser executado também. Então, assim que finalizar esse, a gente já inicia a captação do próximo, né? Temos uma consultora que faz essa parte, né, com a Esquadra, a consultoria de Pomerode. Eu acho que a nossa principal dificuldade é essa, né? É a parte de captar recursos. Porque muitas empresas ainda não compreendem, ainda não entenderam como é que funciona essa forma de ajudar. Porque você não tira nada da sua empresa, né? Você só destina. Você escolhe para onde vão os seus impostos. Então, ainda é um trabalho muito de formiguinha. A gente ainda luta muito com essa ideia, esse preconceito com a Lei Rouanet que se instaurou também. É que muitas vezes a comunidade, quando tu fala que tem um projeto da Lei Rouanet, eles acham que já ganhou todo o dinheiro, que o Estado, o governo federal deu todo o dinheiro para fazer que é um projeto aprovado pelo governo federal, então a gente já tem esse dinheiro todo, né? E não é. Muitas vezes a gente começa a executar, porque é uma escolha nossa, sem receber, né? Teve anos, assim, no nosso projeto que eu fui receber o primeiro pagamento lá em outubro, né? Então, é muito, assim, é um trabalho também porque a gente ama muito aquilo, e a gente sabe da importância do que ele representa ali na comunidade, né? E também, assim, se você não executa, você também não capta. É muito mais fácil para uma empresa... que legal aquele projeto que está acontecendo em tal escola, que legal aquela apresentação e tal, vou contribuir. Do que não, vou ajudar uma coisa que ainda não começou, que ainda não... Então, geralmente, a gente faz esse trabalho de começar sem ter a captação feita para que ela consiga ser realizada, né? É uma luta. É uma luta constante. A gente vai deixar na descrição depois também as formas de entrar em contato. Sim. Eu só não vou deixar descrito especificamente os dados dessa captação, porque como esse vídeo vai ficar ad eternum aí, sim, né? Com certeza. Ele depois vai perder o gente sentido, coloca o né? contato daí. A gente coloca o contato para que, né, quem está nos assistindo até agora possa fazer isso, né? Já vou aproveitar então, assim, como é que acha o Projeto Cultura no Bairro? A gente tem uma conta no Instagram que foi criada esse ano, @Projeto Cultura no Bairro, né? Lá a gente posta constantemente sobre as aulas, as apresentações também. Pode entrar em contato também quem tem interesse nessa parte de contribuir com patrocínio ou com apoio de alguma maneira, pode entrar em contato com a Esquadra Consultoria de Pomerode, com a Mirone Campos, que é a nossa consultora também. A gente vai deixar o contato dela aqui embaixo, ou diretamente comigo, né, Ana Paula Darolt, ou no Instagram, ou no Facebook, ou no WhatsApp, ou na escola, em qualquer lugar a gente atende. E direciona daí, explica direitinho como é que funciona. Até agora, no início de 2025, a gente vai abrir as novas inscrições para os novos alunos. Então, também, alunos interessados podem estar entrando em contato para a gente direcionar certinho, explicar como é que vão ser os horários, como é que vão ser, aonde vão acontecer as aulas, quais são as modalidades que vão ser oferecidas nesse ano. E é legal. Isso. Que legal.
Fala um pouquinho do Dança Catarina, então. Então, Dança Catarina é o nosso festival do coração, porque ele é um festival de dança escolar, né? Então, ele tem uma outra perspectiva dos festivais da nossa região, né? E podem se inscrever escolas de todo o estado. Ele acontece em duas fases, a fase mesorregional e a fase regional. E a gente inscreve os alunos em determinada categoria, que pode ser a mirim, infantil, juvenil, de acordo com o nível, a idade que eles estão, né? E esse festival, ele é um festival itinerante, ele acontece em várias partes de Santa Catarina. Então, é muito bacana, porque Mas é só alunos... dança. É só de dança, esse é só de dança. E é muito bacana porque alunos de escolas, trabalhos, projetos que acontecem nas escolas, são levados para o palco com uma infraestrutura ótima de um festival mesmo, né? Com um linóleo, com um palco, com uma iluminação adequada, enfim, com todas as pompas e circunstâncias que talvez a gente não conseguiria participar em outros festivais, gratuitamente, né? Porque os festivais, eles têm a questão também de que eles cobram inscrição, né? Então, não é sempre que a gente vai conseguir levar um grupo de dança de um projeto cultural, social, que acontece numa comunidade, né? E eu acho que isso é muito importante para a vivência em dança deles também, né? Então, é um festival que acontece já há mais de 20 anos, em Santa Catarina, que todo ano é uma luta, assim, para ele de fato acontecer. Nós temos algumas pessoas ali da FESPORT que estão à frente, né? E para quem participa, para os alunos, assim, é aquele dia para ficar na memória, que eles falam o ano inteiro do festival, do Dança Catarina. Então, é uma experiência muito bacana para eles, para nós, enquanto professores, para a cidade que recebe aqueles alunos de outros lugares também, né? Uma interação muito bacana também. Então, é um festival que eu faço questão de participar todo ano, que ele é bem inclusivo também, né? Justamente por esse caráter educacional. Inclusive, agora, recentemente, o Dança Catarina, ele colocou como uma das modalidades, não é? Uma das categorias, a dança com o caráter voltado para o que tu falou ali qual foi a palavra que tu usou? Dos temas transversais, sabe? Então, tem uma categoria específica no Dança Catarina que traz, que traz essas temáticas. E a importância dessas temáticas dentro do contexto escolar, né? De utilizar a dança também para falar de assuntos importantes. Eu fiz já coreografias sobre a questão da depressão na adolescência, eu fiz coreografias sobre os desastres naturais, né? Então, e a construção disso com os alunos no decorrer do ano também traz um outro sentido para o que é apresentado, né? No ano mesmo assim que a gente trabalhou com a questão da depressão e do suicídio na adolescência, foi um ano que estava muito em alta a questão dos alunos, dos adolescentes estarem se cortando, né? Então, assim, eu fiz todo um trabalho de pesquisa com as minhas alunas para a gente ter propriedade para falar daquilo. E o que a gente trouxe para o palco, tanto que naquele ano a gente ganhou premiação e tudo, o que elas trouxeram para o palco foi diferente, porque para elas estava fazendo sentido, para elas estavam se expressando e falando de algo que para elas era importante, né? Então, como é importante o trabalho com essas temáticas também nesse contexto da dança, das artes de maneira geral, né? Que legal. E na área da música tem música Catarina, alguma coisa, não? Infelizmente, não. Ainda não tem, temos que provocar aí Temos que provocar a fazer, né? A gente tem alguns festivais de teatro, sim, né? Temos sim. o FITUB, enfim, lá em Indaial a gente também tem um festival de teatro promovido pela Fundação Indaial de Cultura, mas ainda falta realmente Esse participa, né? esse encontro. No do teatro participa. Esse a gente também. ainda não participou, mas temos pretensões futuras de estar participando. É que ele acontece, se eu não me engano, ele acontece em agosto. E às vezes os nossos grupos ainda não estão prontos para se apresentarem, né? Mas conforme eles vão amadurecendo, às vezes a professora já tem algum espetáculo pronto, ela consegue inscrever também. Mas de qualquer forma a gente incentiva para que os alunos vão para assistir,
né? Para a gente estar valorizando também outros trabalhos e outros projetos que acontecem na nossa cidade, que também é importante. Né? Que legal. E outra coisa também sobre o Dança Catarina, que eu acho que é válido a gente ressaltar, é que nos últimos anos, Indaial pertence a uma mesa regional, que inclusive, se eu não me engano, abrange Blumenau. Blumenau é também, né? Timbó, Rio dos Cedros, ali as cidades vizinhas. E nós fomos o único grupo inscrito esse ano. Então, assim, e é um festival que já acontece há mais de 20 anos. E a gente sabe que o trabalho acontece em muitas escolas. Eu sei de muitos grupos que acontecem nas escolas e às vezes isso não chega. Isso não chega. Eu falei, eu ministro algumas oficinas também para professores de arte, né? E eu ouvi muito isso, a gente não sabia. A gente não... Então, existe uma falha também nessa comunicação do que acontece na nossa região, né? Que às vezes é tão bacana, é tão legal, e que a gente não consegue fazer a nossa mesa regional aqui porque não tem inscritos, não tem grupos inscritos para participar. Né? A gente teve que participar da mesa regional lá em Presidente Getúlio esse ano, porque não tivemos inscrição. Né? Porque Pois às vezes não chega nos professores que trabalham com isso. Aí eu me pergunto uma outra coisa, assim, será que não houve a divulgação ou será que tem tanta divulgação que a gente não consegue acompanhar tudo? Eu acho que tanta divulgação no sentido de tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu acho que a pandemia trouxe muito isso também, né? Tanto de coisa online acontecendo, chegou uma hora que ninguém mais queria ver nada online, né? Porque era muita coisa, né? E por um lado isso é bom, essa oferta de muita coisa, mas por outro a gente acaba às vezes deixando coisas que seriam muito legais a participação, porque mais uma coisa, mais isso, mais aquilo. Sabe, eu vou citar assim, ó, eu sigo vários órgãos oficiais assim de imprensa ou mesmo que divulgam agendas cultural, esportiva, até para estar meio por dentro também do que está acontecendo. E às vezes eu só recebo ou só chego na divulgação depois que passou. Que já aconteceu. Acontece muito comigo também. Porque o volume de informação que a gente recebe é tamanho, Sim. é tanta coisa, que daí não chega, né? Exatamente. Não chega na vez. Aí eu percebo que acaba circulando só em quem já faz parte daquele nicho, em quem já está naquele grupo, em quem já trabalha com isso, em quem já participa há muitos anos. E as pessoas novas estão chegando e elas não estão recebendo isso, sabe? Por exemplo, eu estou inscrito nos grupos de WhatsApp dos portais de notícia aqui da cidade, de todos eles. Aí, assim, eu só rolo, assim, porque todo dia tem lá 20, 25 notícias. Sim. E aí é uma misturança, porque daí envolve notícia policial, envolve notícia disso, de política e tal. E lá no meio talvez estava a divulgação. Coisa interessante, tinha lá o Festival Catarina e tal. Passou. Sim. Né? Daí tu vai ver outra postagem de alguém que foi e tal, divulgou. Puxa, mas eu nem tinha visto. Não, mas é que tava lá no meio daquela E ao mesmo tempo, né? E ao mesmo tempo, assim, a gente foi o único grupo da mesa regional que participou. E ainda assim a gente não conseguiu transporte para participar. A gente teve que pagar. Sabe? Então, poxa, onde é que está o erro? A gente estava lá representando uma cidade, uma regional, uma escola, uma coordenadoria, e trouxemos troféus, participamos há 7 anos, e a gente ainda tem que lutar para conseguir ir, né? Para conseguir estar lá. Né? Então, é nesses entraves que a gente... E olha que a gente procurou, assim, todas as instâncias que poderiam contribuir de alguma maneira possível. E não tivemos resultado nenhum com isso. Então, aonde que está o erro, né? Talvez o erro está que o pessoal não valoriza essa parte cultural, ou que o foco no momento estava em outras coisas, ou que é muita gente, muita coisa para ser auxiliada e a gente não consegue dar conta da demanda,
né? Mas é pra gente pensar, né? Onde é que tá Sim, o erro? não, com certeza a reflexão ela é necessária. Gente, que maravilha. Eu falei que ia ser especial, né? E assim, eu estou muito satisfeito com a nossa conversa. Aprendi já de novo, né? Cada episódio é um aprendizado. E sou Com muito grato certeza. por isso, tá? E assim, para a gente ir já para um encaminhamento final aqui, eu queria pedir que vocês deixassem uma mensagem para quem nos acompanhou até aqui. Pode ser uma mensagem motivadora, pode ser uma mensagem desafiadora, enfim. Que mensagem você gostaria de deixar para quem nos acompanhou até aqui? Eu acho, quando eu penso pelos alunos, assim, né? Para os alunos que veem o nosso projeto acontecendo, que acompanham, que às vezes seguem lá na rede social e tudo mais, para eles acreditarem no que eles gostam, no que eles amam. Assim, eu percebo que alguns, assim, talvez tão loucos para estarem ali participando também e acabam se reprimindo, assim, né? Não se permitindo. Acho que talvez a mensagem seria essa: se permitam, né? Se permitam uma nova experiência, se permitam começar algo novo, se permitam se desafiar numa coisa nova, né? E a mesma coisa para os nossos possíveis colaboradores. Se permitam conhecer esses projetos, né? Se permitam ter uma conversa para entender melhor como é que funciona. Se permitam, talvez, patrocinar num ano, incentivar num ano, e aí decidir se aquilo é válido para sua empresa, para sua instituição ou não, né? Porque também, assim como às vezes não chega, que a gente estava falando ali, não chega nos artistas, não chega nos... Às vezes tem empresas que poderiam contribuir e isso também não chega nelas, né? A gente conversou antes sobre isso também. Então, se permitam, assim, conhecer um pouco mais o que acontece na nossa região, tantos trabalhos sociais, culturais, tudo mais, e se identificar com aquilo, conhecer mesmo, ir no espetáculo, olhar o nosso Instagram, ver os trabalhos, conhecer os alunos, ouvir dos alunos o que eles têm a dizer, ouvir dos professores o que eles têm a dizer, né? Ir visitar, conhecer os ensaios. Eu acho que essa seria a minha mensagem para esse Legal. momento. Gostaria de falar? Bom, gostaria de começar citando o Suzuki, né? O músico que eu falei anteriormente, que é toda criança é capaz. E a partir disso, compreender ou buscar compreender na nossa sociedade a forma que a gente trata as crianças, né? E a importância do projeto para essas crianças, que mostram o quão capazes elas são e o quanto isso desenvolve elas, né? Porque quando nós falamos na natalidade, quem nasce nas crianças, nós também estamos falando do futuro, de quem vai construir aquela comunidade, aquela sociedade, né? De quem vai desenvolver o mundo, quem vai transformar o mundo a partir dali. Então, a minha mensagem seria esse olhar a criança e ver que ela é capaz, então dar oportunidade para a criança, né? Ter o cuidado com a criança, ter um afeto com aquela criança, para que o mundo seja transformado da melhor forma possível. De uma maneira sensível, né? Sim. Eu acho que é isso que a gente faz. A gente forma olhares sensíveis para o mundo, né? E eu acho que isso está faltando bastante na nossa sociedade atual. E é muito importante que seja incentivado, né, para que essas crianças, porque essas crianças elas vão ser os nossos adultos, né? Então, quem nós estamos formando, né? Pode ser que, por exemplo, meu aluno não seja um músico no futuro, mas ele tem aquele conhecimento, saiba apreciar, né? Saiba compreender o que está acontecendo, saiba ter aquele olhar sobre aquilo, né? Um apreciador. Que legal. Ana Paula e Henrique, Jorge, Luiz Henrique. Projeto Cultura no Bairro, Indaial, daqui a pouco para o mundo,
né? Tomara. Profetizando aqui. Quero agradecer muito, Nós tá? que agradecemos. Esse momento, né? Vai ficar o registro aqui também, né? No canal. Vocês podem utilizar esse vídeo também, né? Na divulgação posterior do projeto e tal. Mas é de fato aquilo que lá no comecinho, antes da gente entrar no ar, eu falei assim, aqui é o momento e o espaço que a gente quer para contar esses detalhes que não estão ali, não aparecem no Instagram muitas vezes, Sim. não aparecem numa escrita de apresentação de projeto, né? Mas que são importantes porque fazem parte da construção do todo, né? O projeto só existe por conta de tudo isso que vocês relataram também, né? Sim. Dos momentos, das dificuldades, do suor, do choro muitas vezes, né? A gente não falou de chorar, mas tem choro envolvido também, Claro, né? sim. E é isso, agradecer. A gente que agradece o convite, muito obrigada. Obrigada por esse espaço também, que ele é muito importante, né? Que bacana, né? Esse teu projeto também. Parabéns pelo teu trabalho e muito obrigada por ter olhado para o nosso projeto com esse olhar também de que a gente pudesse estar aqui falando sobre ele. Que legal. É isso. Silvionei, obrigado por pilotar a máquina aí, né? E para você que nos acompanhou até agora, né, não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar e comentar também, que é muito importante. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau.